Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Food Connection. Abrindo o nosso programa de hoje, nós tivemos o prazer de conversar com o Rodrigo Kaiser Schwertner. Ele que é gestor de relações na FABA, uma food tech premiada que tem inovações muito legais para o setor. Vamos conferir mais? Abrindo a nossa edição de outubro do Food Connection, nós temos o prazer de conversar com o Rodrigo Kaiser Schwertner. O Rodrigo ele é gestor de relações na FABA, uma food tech da Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, oriunda lá do Parque Tecnológico São Leopoldo. A FABA foi recentemente premiada na categoria Novos Ingredientes do Food Tech Global Challenge. E nosso papo vai ser justamente sobre como a tecnologia tem auxiliado o setor de alimentos aí no uso de novos ingredientes. Então, o Rodrigo, ou Kaiser, como ele também prefere ser chamado, seja bem-vindo, obrigado por topar falar aqui com a gente. Bom, Gabriel, primeiro é um grande prazer para nós, para a FABA, poder estar batendo um papo contigo, em teu nome aí estender a nossa saudação a todo o time, né, que gera conteúdo aí para o portal Food Connection, que para nós já é uma referência. Tu sabes que quando a gente desenvolveu as nossas teses de futuro, muita referência a gente pegou daí, viu? Então, para nós é um baita de um prazer estar aqui batendo um papo com todos vocês e, obviamente, com todos aí que estão nos acompanhando. Legal, muito bacana de saber. E, bom, a gente vai saber mais sobre a FABA, né? Então, para começar, eu gostaria de saber, Rodrigo, como, né, surgiu a ideia de criar a FABA, qual é o conceito dessa food tech que vocês gerem, para o pessoal conhecer mais o trabalho de vocês? Bom, a FABA nasceu dentro do ambiente acadêmico, né? Eu sou engenheiro de produção mecânica, à época estudante, quando conheci o meu sócio Frederico, que é engenheiro de alimentos, e nós, no intervalo de uma organização de um evento acadêmico, que inclusive, Gabriel, nessa semana ele está acontecendo, é a sexta semana acadêmica da Escola Politécnica, é um evento que nós organizamos, retomamos, a gente sentou numa mesa, bateu um papo e decidiu inventar algo. A única fronteira à época que a gente estabeleceu para nós foi criar alimento. Então, a gente começou a pensar, a analisar, a avaliar as perspectivas, a entender e observar o que se falava em termos de alimentação. E lá a gente viu que a tendência era os alimentos plant-based ocupar cada vez mais espaços por uma série de questões, né? Então, sinalizando como uma tendência. E de lá para cá a gente começou a analisar, bom, o que é essa tendência? Como a gente pode se somar a ela? Como a gente pode trabalhar tecnologia isso? E, sobretudo, como a gente pode criar algo que ajude a criar coisas legais. Então, dentro de tudo isso, dentro do ambiente acadêmico, dentro de muita troca de ideia, muita troca de informação, desejo de fazer algo diferente, Gabriel, que a gente começou a estudar uma série de ingredientes. Desenvolvemos produtos piloto, mas foi quando nós começamos a estudar o grão de bico em profundidade, meados de 17 para 18, que posteriormente virou um trabalho de graduação, posteriormente também virou um tema de mestrado, a gente viu que estava à frente de algo que poderia realmente contribuir positivamente na vida das pessoas, ao proporcionar a fabricação de alimentos interessantíssimos e, além disso, Gabriel, agregar valor a grão. A cultura do país é justamente a agricultura de cultivar, exporta e, por vezes, a gente consome, compra de fora do país ingredientes feitos, por vezes, com os grãos que nós comercializamos in natura. E a gente começou a juntar uma série de elementos e pensou o seguinte: podemos criar tecnologia, podemos criar produtos interessantes alinhados às tendências e agregar valor a grão? Então, dentro de todo esse bojo que a gente começou a se aprofundar no grão de bico e surgiu a ideia de nós incubarmos no Tecnocinos. Hoje o Tecnocinos é um dos maiores parques tecnológicos do país e ele está dentro da Unicinos, que tem um dos cursos renomados a nível nacional de engenharia de alimentos e química. Além de todos os demais, são 15 cursos de engenharia que tem dentro da universidade, que a gente tem acesso a laboratórios, a infraestrutura, tem mais nutrição, tem mais gastronomia. Então, mesmo a gente nascendo pequenininho, nós já tínhamos, Gabriel, uma
infraestrutura de laboratório, de análise sensorial tremendamente robusta. E daí, com isso, a gente aprofundou a pesquisa, pré-incubou, incubou, e a ideia, daí para frente, começou a pegar o corpo. Muito legal saber mais essa história da Faba. Bom, eu gostaria também de saber, Kaiser, como que a tecnologia tem sido aplicada para o uso desses novos ingredientes, como você comentou, né, do trabalho que vocês fizeram com o grão de bico, né? Também queria saber o que é o H2Faba, né, e como ele pode contribuir aí com o setor de ingredientes atual. Gabriel, deu uma cortada, foi daí ou foi daqui? Eu não estou te ouvindo. Oi, perdão, eu acho que foi daqui de novo. Minha internet está bem instável. Mas eu vou repetir a Tá, pergunta, fica tranquilo que a gente edita, tá? beleza. Me dá um instantinho só, por gentileza. Uhum. Legal, vamos lá então. Eu vou repetir as perguntas, né? Aí a gente já só Uhum. continua. Muito legal saber mais aí da história da Faba. Bom, Kaiser, eu também queria saber de que forma que a tecnologia, né, tem sido aplicada para o uso desses novos ingredientes. Você comentou desses trabalhos com grão de bico. E também queria saber o que é o H2Faba e como que ele pode contribuir para o setor de ingredientes atual. Bom, a nossa história, Gabriel, ela, do ponto de vista jurídico, né, a personalidade jurídica da FABA, ela é bem recente, né? A gente se transformou, como a gente diz, num CNPJ, objetivamente nasceu dia 21 de janeiro de 2020. E nós tínhamos, neste período, né, de 2020, um ano focado em pesquisa e desenvolvimento do nosso ingrediente. Porque o nosso ingrediente, ele tem características e funcionalidades que o viés é justamente a escala produtiva. E daí teve um acontecimento, talvez tu deva ter ouvido falar, de repente os ouvintes também, no fatídico 17 de março de 2020, pelo menos foi para nós, quando chegou a tal da notícia da pandemia. Nós, de um dia para o outro, tínhamos uma série de desenvolvimentos em curso, Gabriel, que estavam no laboratório, e nós tivemos que simplesmente parar, porque nós, então, utilizávamos a infraestrutura da universidade, tudo fechou, todas as empresas tiveram, né, que se readequar, enfim, tivemos aí um período de que nós não sabíamos o que iria acontecer. E ali a gente se olhou. Eu e o Frederico, até então, nós tínhamos abdicado das nossas atividades profissionais. O Frederico era engenheiro responsável por uma grande empresa de sorvetes aqui da região metropolitana, no setor de pesquisa e desenvolvimento. Eu era gerente de operações de uma empresa que presta serviço de manutenção industrial. E a gente se olhou e disse o seguinte, tá, e agora o que, que a gente faz? Né? Pede para voltar, chora, e o que, que faz da vida? Né? E daí foi que a gente pegou, olhou para dentro e pensou o seguinte, nós vamos ter que reformular a nossa operação. Então, de março até julho, a gente fez uma leitura de que, em função da nossa escala produtiva ser muito baixa, nós termos limitações para desenvolvimento, então a gente pegou essa energia e focou num desenvolvimento próprio, que foi um produto para demonstrar para o mercado que o nosso ingrediente funciona. Imagina você, Gabriel, chegar dois rapazes, jovens engenheiros, dizendo para ti que tem um ingrediente que substitui na integralidade a funcionalidade do ovo de galinha e mais, gera funções adicionais que tu não encontra no ovo de galinha. Então a gente olhou e disse o seguinte, provavelmente a indústria não vai querer se relacionar com nós porque nós não temos um histórico. Então foi que a gente decidiu criar um produto utilizando o ingrediente. E quando a gente pensou o produto, como o nosso ingrediente, a gente brinca que onde o ovo da galinha está, a gente pode estar criando um produto, a gente começou a pensar, o que, que a gente faz? Entramos num processo de brainstorming novamente e decidimos criar um produto que talvez tu, Gabriel, tenha na tua casa, de repente os ouvintes também tenham, que é a maionese, presente em 86% dos lares brasileiros. A gente olhou, poxa, ao invés de criar um produto que não existe, ou um produto não conhecido no mercado, vamos criar produtos que a população já está acostumada e vamos trabalhar inovações incrementais. Então, foi aí que nasceu a Maiô.
a maior, Gabriel, é a primeira maionese brasileira 100% natural, 100% feita de plantas e mais, indulgente. Nós criamos um produto que tem uma sensoriabilidade extraordinária, que tem um aspecto visual apetitoso e, para os apreciadores, inclusive aromática, nos sabores original, ervas verdes e chipotle. Então, nós optamos em utilizar a tecnologia no nosso desenvolvimento. Hoje a Maiô, só para te teres uma ideia, a gente conseguiu atingir a nossa meta de shelf life. Ela tem shelf life de 6 meses, sem a adição de aditivos artificiais. Os colegas da indústria de alimentos que estão ouvindo sabem o desafio de tu ter um produto que não utiliza aditivo artificial e tem uma conservação como essa, fora da cadeia do frio. Então, a gente entendeu que desenvolvendo um produto, utilizando um ingrediente, contribuiria para a abertura de portas. Então, a gente passou o ano, o segundo semestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021 focados nisso. Como a nossa estrutura era enxuta, nós precisamos focar nossa energia, aprimorar o desenvolvimento do produto e seguir em paralelo desenvolvimentos do ingrediente. E, inclusive, a gente, em abril, startou a planta piloto da Faba de fabricação do ingrediente. Por quê? Começou a ter uma aceitação extraordinária da maionese. Hoje a gente já está vendendo em praticamente 15 estados do país a maionese. Imagina, a gente criou um produto aqui no Rio Grande do Sul, que é um produto que tem um posicionamento plant-based, um posicionamento vegano, mas um produto tremendamente indulgente. Daqui do Rio Grande do Sul a gente já está enviando para Roraima, né? Para nós é uma grande satisfação. E a Maiô tem dado muito certo porque ela nos abriu muitas portas. A indústria está conhecendo quem é a Faba. Muitas empresas estão nos procurando para entender como a gente faz essa maionese e para utilizar o nosso ingrediente em outros produtos. Só para te ter uma ideia, eu sei que eu vou falar, a gente está agora no momento que pode, de repente, gerar apetite, Gabriel, mas nós podemos fazer uma massa, né, uma massa caseira extraordinária. Nós podemos fazer uma manteiga, nós podemos fazer um bolo. O nosso bolo, H2Faba, além de gerar espuma, ela tem a função de retenção de líquidos. Então, tu imagina, né, quem está ouvindo esse vídeo, fazer um bolo, e o bolo no quinto dia, Gabriel, está com aquele aspecto de umidade como se tivesse recém saído do forno. Eu sei que agora é sacanagem estar falando disso, né? Mas, enfim. Então, a gente, a partir da Maiô, criou as credenciais para poder dialogar com a indústria. Né? E, além disso, a partir da Maiô, a gente está desenvolvendo a nossa indústria. Hoje, nós temos, então, a capacidade, inclusive, produtiva de prospectar clientes para a venda do ingrediente, que é o que a gente está fazendo a partir de exemplos como eu te citei. Então, a nossa tecnologia ela tem, sim, sido aplicada diretamente a novos produtos. Produtos que são plant-based. A gente consegue proporcionar para a indústria, o que a gente notou? Quando tu quer fazer um alimento, via de regra, tu utiliza o ovo porque ele é um agente emulsionante e gerador de espuma, no único ingrediente. Após esse ingrediente de base natural, só que de origem animal, tu pula para ingredientes de base artificial. Então, nós criamos uma nova categoria de ingrediente que permite à indústria, no mesmo ingrediente, ter geração de espuma, emulsão e também a retenção de líquidos. Bom, então daqui para frente a gente pode falar de muitos produtos. Mas o que é então essa H2Faba? H2Faba, nós, a partir do grão de bico e por um processo desenvolvido pela Faba, que é pioneiro a nível global, né? E aqui a gente vai depois falar um pouco sobre a conquista que nós tivemos, nós conseguimos extrair do grão de bico proteínas e demais compósitos que permitem essa substituição em termos de funcionalidade. Nós agregamos uma tecnologia no nosso processo que permite, inclusive, Gabriel, elevação de funcionalidade na comparação direta ao ovo de galinha. E na nossa tese de escala de produção, inclusive, tornar o ingrediente mais barato que o ovo de galinha. Então, a H2Faba ela é um ingrediente que substitui as funcionalidades do ovo de galinha, permite à indústria desenvolver alimentos plant-based, clean label, ou seja, para a indústria é um grande desafio a substituição de ingredientes emulsionantes.
Então, aqui nós proporcionamos para essa indústria que está acelerando a passos largos em várias direções, a exemplo de proteínas alternativas à carne, nós apresentamos uma alternativa direta ao ovo de galinha de base vegetal. Então, quem está nos ouvindo e tem pretensão de desenvolvimento de alimentos com este posicionamento, nós temos um ingrediente que contribui diretamente para isso, Gabriel. E daí nós estamos falando de um mercado que, a nível Brasil, ele cresce de forma significativa, né? Tem estudos que falam, né, na casa de 14, 15% da população já se declarando, né? Nós gostamos muito de olhar o público flexitariano, né, que é aquele público da segunda sem carne, né? A gente também observa os intolerantes, ou seja, o nosso ingrediente ele contribui muito para suprir esses gaps de mercado. Então, hoje a H2Faba a gente comercializa ela na versão 1.0, que é a versão do produto no estado líquido, e o nosso sonho de desenvolvimento do produto é chegar em escala no produto no estado sólido. Então, a gente, inclusive, está buscando parceiros que nos ajudem a realizar esse sonho, que é uma jornada longa, mas uma jornada que muito nos desafia, porque cada vez que a gente fala em desenvolvimento de produto, Gabriel, é interessante, as pessoas nos procuram para criar algo e a gente nem imaginava que dava aplicação, a gente faz uma aplicação, faz uma pesquisa e consegue desenvolver produtos fantásticos. Excelente, Kaiser. Muito legal mesmo saber. Bom, a gente tem aquela velha pergunta de quem veio primeiro, ovo ou galinha, a gente não sabe, mas a gente está vendo aí para onde estamos indo para o futuro, né? Muito legal mesmo. E, bom, eu gostaria de, seguindo nessa toada, de saber, na sua opinião, né, como especialista que tem esse histórico dentro da universidade, um local tão importante para o desenvolvimento, né, de ingredientes alimentares, como, na sua opinião, as inovações podem seguir auxiliando, né, para que os ingredientes sejam cada vez mais sustentáveis, gerem um ganho de valor tanto para a indústria quanto, né, para a população, para o consumidor final. Tu sabe, Gabriel, tu falou quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente no nosso pitch diz o seguinte: quem veio primeiro? O ovo, a galinha ou o grão de bico? Né? E a nossa intenção não é tornar o assunto mais polêmico, mas é justamente trazer o grão de bico para a história. A gente está passando por diversas mudanças, né? A pandemia ela está nos ensinando muitas questões e o que a gente notou, a pandemia aflorou nas pessoas a preocupação daquilo que elas colocam para dentro de si, por vezes mental, mas muito do ponto de vista da alimentação. Hoje, quando a gente pega e vai interpretar os ingredientes que estão compondo um alimento, ou tu é engenheiro de alimentos, ou tu é engenheiro químico, ou tu é engenheiro nutricionista para identificar todos, né? O cidadão que, porventura, não tem uma formação específica, ele não consegue compreender. E isso está também desafiando a indústria, porque hoje o que a gente observa? O desafio, ele não é apenas fazer um alimento plant-based, não é apenas fazer um alimento 100% feito de plantas, é também fazer um alimento indulgente, é também fazer um alimento gostoso, apetitoso, saboroso, é fazer um alimento que, para além de copiar determinado alimento de base animal, ele entregue algo que gere uma experiência, por vezes afetiva, emocional, enfim, na pessoa, né? E, sobretudo, dentro de uma lógica de custo. Então, como é que tu equilibra isso? É tecnologia, é pesquisa, né? A gente se desafia a justamente trabalhar essa fronteira e a gente só vai conseguir atingir, superar, a gente fica observando os movimentos, por exemplo, das proteínas alternativas à carne. A gente está vendo muitos movimentos extraordinários. Antes era fazer de planta, beleza. Bom, agora não é apenas fazer de planta, eu quero trazer atributos para esses produtos que antes eu não tinha. Como é que tu está fazendo isso? É pesquisa, é desenvolvimento, e aí entra de forma muito importante o papel dos ingredientes. Né? Sobretudo o papel dos ingredientes que substituem diretamente as funcionalidades dos ingredientes de base animal e de base artificial. Nós acreditamos que parte desse desafio ele passa muito pela ciência, passa muito por acreditar e, sobretudo, passa por também compreender o que as pessoas estão buscando. E nesse contexto que junta vários elementos, né, o desafio para nós é entender
digerir e estabelecer relações com outras indústrias, com outros agentes, Gabriel, que permitam. Nós hoje somos uma pequena indústria. Como nós podemos criar algo que perpassa a nossa dimensão? É fazendo relações. E a gente fica muito feliz em ver quando um portal como o Food Connection, dialogando com grandes empresas, dialoga também com a empresa pequena. Quer dizer, nós estamos trazendo para dentro de um ambiente de conhecimento todos os agentes, independente do porte, porque é dessa soma que tu cria. E é disso que tu vai conseguir dar passos na direção, né, desses desenvolvimentos, dar passos na direção de suprir essa expectativa da população. E, sobretudo, a nível Brasil, o desafio da agregação de valor ao grão, que ele é tremendamente grande, e, sobretudo, o desafio da alimentação da população, que a gente tem tantos estudos que mostram, né, o custo da obtenção de um alimento a partir dos alimentos de origem animal, o custo de base vegetal. Nós fizemos uma analogia muito simples. Quando a gente retira o animal da equação, quando a gente retira a galinha do processo para a obtenção do ovo, nós estamos reduzindo, né, a área de terra plantada para produzir o grão que vai virar ração, que vai depois ser usado para o frango. A energia elétrica lá do aviário, né, hoje 95% dos frangos, das galinhas, são criadas em confinamento. Né? Ou seja, né, tem estudos que mostram que há uma transferência, ou seja, tu tem uma energia para te lidar com um animal. Depois tu tem que pegar esse ovo, processar ele, para daí liberar ele para a fábrica, para daí a fábrica processar. O que a gente faz? Corta tudo isso que está no meio, pegou o grão, vai para a fábrica, transformou, já virou ingrediente. Né? Então, tu reduz de forma drástica e tu não tem perda em se tratando de desenvolvimento de produto. Né? Ou seja, tem muito espaço a se criar, tem muita coisa a se fazer, e o ponto é esse: tem que trabalhar, tem que ter pesquisa, tem que ter desenvolvimento, e sempre tem que andar nessa fronteira, né? Na fronteira de criar algo aí que esteja um pouco fora, e, sobretudo, para quem está em fase nascente como nós, ser criativo para se manter no jogo. Excelente, muito legal mesmo, Kaiser, ouvir mais dessas opiniões suas. A gente vai chegando ao fim, mas para concluir, eu gostaria de saber, né, quais são os próximos passos que vocês têm em mente aí para a FABA? Vocês acabam aí recentemente de levar um prêmio tão importante, né, de destaque entre as food techs globais. Então, o que vocês estão almejando aí agora para 2022? Bom, a gente entende que com a Maiô e com outros produtos que nós vamos criar, que são produtos que têm essa disrupção, que são produtos fora do contexto mais esperado, assim, em termos de desenvolvimento, a gente vai seguir, a gente está buscando e consolidando relações com indústrias que queiram desenvolver alimentos. Afinal, a FABA nasceu em função do ingrediente, e o negócio da FABA é o ingrediente. Nós estamos, a partir dos produtos, né, finais, como a Maiô, criando a condição, enquanto nós não temos um parceiro que nos ajude a desenvolver, né, todo esse nosso negócio. Com investimento, a gente está buscando pelas próprias pernas essa viabilidade. A gente está buscando parceiros, indústrias pequenas, que queiram criar alimentos. Hoje a gente tem uma planta piloto, pioneira a nível Brasil, que permite a gente ter uma oferta do ingrediente para suprir a nossa necessidade de fabricação da maionese. Hoje a maionese a gente tem um parceiro terceirizado que processa para nós, justamente porque o nosso negócio é um ingrediente, e essa disponibilidade de produção, ela permite a gente atender a indústria. Além da H2FABA, a gente também tem como um meio de fechar o nosso processo produtivo a farinha de grão de bico cozida, que é algo também bem interessante para a indústria de alimentos, porque a farinha cozida ela ajuda sensorialmente a tirar aquele sabor residual do grão. Então, os próximos passos nossos, após essa visibilidade global que nós tivemos, é potencializar a versão 2.0 da H2FABA, porque a planta piloto ela nos permite muito teste, muito desenvolvimento para além da comercialização, aprimoramento do nosso processo, estabelecimento de relações que permitam a gente justamente expandir a nossa infraestrutura
e, sobretudo, criar produtos que hoje a gente não encontra nas prateleiras. Né? Então, quem está acompanhando, tem alguma intenção de desenvolver algum produto, a gente está buscando parceiros. Hoje a gente está operando no Rio Grande do Sul, mas nós já identificamos que a logística de abastecimento ela é muito tranquila. Hoje a gente não tem problema de abastecimento de grão de bico, ou seja, a gente já consegue ter aí uma oferta e uma escala, né, que permita a gente estar criando importantes relações. Eu só queria, antes de finalizar, também mencionar que para nós é uma alegria essa conquista que nós tivemos global, mas nós também tivemos já 4 acelerações, né? Então, hoje para a indústria de alimentos, a gente está notando que está havendo mais recursos, né? Mais investimentos para esse setor, né? Em startups. Mas é uma realidade bem distante comparando com outros setores como o do TI. Mas nós, no ano passado, fomos finalistas de um processo de aceleração aqui no Rio Grande do Sul, de 188 empresas, nós ficamos entre as 7 finalistas. Nós éramos a única, Gabriel, que desenvolvia alimento, e era um programa voltado ao agro. Então, para nós, isso é um motivo de muito orgulho, porque nós estamos comparando a nossa tese de escala com a indústria, né, do TI. Nós também fomos finalistas do Inovativa Brasil Ciclo 2, né, também apresentando o único ingrediente, né, para nós foi muito interessante. Nós, no início do ano, concluímos um processo de aceleração regional, que foi o Greenhouse, focado em empresas de food tech. E agora, no mês de agosto, a gente concluiu um processo de aceleração do Village Capital, viabilizado pelo Instituto Visa Foundation, que era latino-americano. Também ficamos entre as 10 finalistas. Então, para nós, levar essa tese e apresentar a bancas é importante, porque cada vez a gente é questionado e a gente também está vendo que a nossa tese ela tem consistência, ela é importante para aquilo que a gente acredita. Excelente, muito legal saber, então. A gente fica muito feliz em ver food techs aí tendo seu reconhecimento. Esperamos também que isso incentive outras pessoas a criarem suas food techs e também que as grandes indústrias e demais pessoas que têm o recurso possam investir nelas, né? E, bom, a gente chega então ao fim da nossa conversa aqui com o Rodrigo Kaiser, da FABA. Quem ficou curioso em saber mais sobre eles, eu recomendo que entre em contato com o Rodrigo, com o sócio dele. Com certeza tem muita coisa legal que vocês vão gostar de saber aí da atuação da FABA. Rodrigo, muito obrigado por topar falar aqui conosco, dispor do seu tempo. Foi um prazer saber mais do trabalho de vocês. Gabriel, agradeço o convite. Queria, no teu nome aqui, levar o nosso abraço aí a todo o time do portal Food Connection. Mais uma vez, assim, para nós é um motivo de grande prazer, de grande alegria estar aqui conversando com você, estar aqui conversando com todo esse seleto, né, com essa seleta audiência, e a gente, né, se coloca à disposição, né, para ajudar a criar. Eu acho que todo mundo está numa corrente que quanto mais a gente soma, mais a gente consegue desenvolver produtos importantes, legais, saborosos, enfim. Grande prazer. Obrigado. Olá, e prosseguindo aqui com o Food Connection, nós conversamos com o Joel Santiago, que é diretor de tecnologia da informação na Marfrig. Nós vamos saber mais sobre o processo de automação que a empresa realizou. Vamos conferir? Prosseguindo aqui no nosso Food Connection, nós temos agora a honra de conversar com o Joel Santiago. Ele é diretor de tecnologia da informação da Marfrig. A Marfrig recentemente realizou um importante processo de automação com robôs em suas instalações, o que a permitiu economizar mais de 9.000 horas de trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar aqui com o Joel, uma conversa para abordar o uso de robôs aí na indústria da proteína animal, né? Então, primeiramente, Joel, obrigado por topar falar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, Gabriel. O prazer é meu. Eu estou muito honrado de estar aqui falando com você e com toda a tua audiência. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre bom falar de tecnologia e de inovação. São assuntos que me atraem bastante. Muito legal. Para começar, Joel, eu gostaria de saber como surgiu esse projeto da implementação de robôs de automação nessa parte operacional da Marfrig, né? E como que foi a aplicação desse processo na prática? Tá.
Não, Gabriel, a Marfrig é uma empresa que ela está sempre monitorando o mercado, né, procurando aí inovações tecnológicas que possam melhorar o seu processo, tanto administrativo como operacional, ou até mesmo dentro das fábricas, né? Falando mais especificamente dentro da diretoria de tecnologia da informação, a gente criou uma área focada em trazer novas tecnologias para melhorar o dia a dia da Marfrig, né? Então, o surgimento desse tipo de inovação é uma coisa que acontece meio que natural dentro dessa empresa, já que ela está dentro dessa área, já que ela está focada em fazer isso. Então, o processo é a empresa monitora o mercado, quando ela vê alguma oportunidade, ela traz para um comitê dentro da área de tecnologia e a gente faz alguns testes, né, algumas provas de conceito para ver se aquilo realmente vai trazer benefício para a empresa. Uma vez comprovado isso, a gente vê viabilidade técnica e financeira. Acontecendo isso, a coisa vai muito fluida dentro da empresa, tá bom? Quando a gente fala dos robôs de automação, o que a gente achou aqui é que tinha muita gente, principalmente em área administrativa, que passava boa parte do seu tempo fazendo tarefas repetitivas, né? E que a gente entende que as pessoas podem ter o seu trabalho de uma forma melhor aproveitada fazendo trabalho que precise mais do intelecto do que de trabalho repetitivo. Então, foi em cima disso que a gente adotou a tecnologia do que a gente chama de RPA, Repeated Process Automation, para estar tirando essa carga de trabalho das pessoas e deixando os robôs fazerem isso. Muito legal, Joel. Eu gostaria de saber, né? A gente falou da economia de horas aí notável que vocês tiveram, e eu gostaria de saber que outros benefícios, né, vocês conseguiram alcançar com essa automação, e se vocês pretendem seguir investindo em ações aí semelhantes de inovação para otimizar a produção, né, de vocês aí na Marfrig. Essa é uma ótima pergunta. Quando a gente fala que a gente economizou de 2020, né, fim de 2020, que a gente implementou esse projeto até hoje, foram bem mais já hoje de 9.000 horas de trabalho. E eu gosto de detalhar, quando a gente fala que economizou 9.000 horas de trabalho, na verdade os humanos deixaram de fazer essas 9.000 horas de trabalho, elas foram feitas por robôs, e os principais benefícios, né? A velocidade que esse trabalho foi feito, ele basicamente tem 70% menor tempo do que se fosse feito por um humano. E o outro grande benefício que eu gosto de falar muito é que, basicamente, a gente tende a zero em erros operacionais, que são muito comuns em áreas administrativas, né? Então, o robô não erra. Ele faz o que foi programado para fazer. Então, além das horas, a gente saiu de toda a parte de erros, né? Então, esses são os principais benefícios, e isso a gente pretende expandir para outras áreas. Hoje a gente tem basicamente 20 robôs funcionando dentro da empresa, e a estimativa é que agora, no próximo ano, a gente dobre esse número, né? Economizando muito mais horas para a Marfrig. Respondendo a tua segunda pergunta, se a gente pretende continuar investindo em inovação, como eu falei, eu tenho uma área específica que fica olhando isso o tempo todo, né? Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade quando a gente está falando agora de indústria 4.0, está falando de IoT, então todos os sensores de automação que a gente tem possibilidade de colocar na fábrica. Acho que o campo é muito vasto para isso, e a Marfrig pretende aproveitar todas essas oportunidades. Muito legal, Joel. Gostaria de saber também, né, como a Marfrig enxerga o futuro das novas tecnologias nessa indústria de alimentos, né? O que, na opinião de vocês, deve seguir mudando no setor, o que vai ditar aí o mercado nos próximos anos? Então, eu enxergo que a gente sai mais da parte de escritório e vai para dentro das indústrias. Eu acho que a gente tem muita oportunidade de automação, principalmente com sensores para controlar consumo de energia, consumo de água, né? A parte que a gente fala hoje de ESG e de sustentabilidade são temas que a Marfrig coloca como coisas muito importantes para a gente. Então, todo mundo da empresa tenta colaborar com alguma coisa, e eu acho que a tecnologia tem sim a sua parte a contribuir nisso, né? Colocando automação e sensores dentro das indústrias. Eu acho que esse vai ser o próximo nicho que a gente vai atacar aí com força. Muito bacana, Joel. Bom, para concluir, eu gostaria que você compartilhasse com a gente dicas que você poderia dar para quem quer investir em tecnologias nesse setor, mas às vezes não sabe como começar, ou às vezes é uma empresa ainda menor que não tem os recursos, mas quer, de repente, começar a surfar nessa onda. A gente tem aqui no nosso público, né, profissionais de todas as áreas, de todos os tamanhos. Então, como que eles podem começar aí nesse sentido, né? Gabriel, eu acho que
Hoje, com o advento da pandemia, isso se tornou um pouco mais fácil para quem quiser começar a investir em inovação, né? Você tem uma oferta muito grande de treinamentos e também, eu acho que o principal são lives, né, webinars, que fornecedores de tecnologia disponibilizam de forma gratuita na internet. Com o Google rápido, você acha, todo dia está acontecendo, a todo horário você tem fornecedores falando de inovação. E, na maioria das vezes, o que se mostra são cases de empresas ou do seu mercado ou de outro mercado que estão usando tecnologia para fazer disrupção nos negócios. E, às vezes, até alguma coisa que talvez não seja inovação no mercado, mas pode ser inovação para a empresa onde você trabalha, né? Eu acho que essa é a grande sacada, não querer fazer uma coisa que ninguém pensou. Faça uma coisa que não está sendo feita na sua empresa, que pode trazer benefício, pode trazer economia. Então, acho que a minha grande dica é esteja próximo dos parceiros de negócio, das consultorias que podem te auxiliar, muitas vezes fazendo provas de conceito até sem custo, né? Isso é uma forma legal, você faz uma prova de conceito e consegue mostrar para os gestores da sua empresa o benefício que aquilo pode trazer para a empresa. Excelente, Joel. A gente chega então ao fim do nosso papo aqui para o Food Connection. Eu gostaria de agradecer ao Joel e a todos da Marfrig pelo apoio, por toparem falar aqui com a gente, dividir essa experiência tão bacana que tem acontecido lá, e convidar quem ficou curioso, pesquise aí o site, as redes sociais da Marfrig, que tem outras informações sobre essas ações que eles têm feito e que com certeza servem aí como um case de inspiração para a indústria, né? Joel, obrigado novamente, viu? Foi um prazer falar aqui contigo. Gabriel, eu que agradeço, gostei muito de participar aqui do teu canal e estou à disposição para qualquer outro assunto. Sempre vai ser um prazer participar com você. E no último bloco aqui do Food Connection, nós batemos um papo com a Gabriela Moreno, que é coordenadora de qualidade do Buffet Eldorado. Vamos saber mais sobre como foi superar esses momentos difíceis da pandemia e como tem sido agora o reaquecimento do setor. E prosseguindo com o nosso Food Connection, nós temos o prazer de bater um papo agora com a Gabriela Moreno. Ela é coordenadora de qualidade do Buffet Eldorado, aqui em São Paulo. Em nosso papo, nós vamos falar sobre o futuro do setor, sobre como foi superar as dificuldades da pandemia, assim como o reaquecimento do segmento que tem acontecido agora, felizmente, né? Gabriela, muito obrigado por topar falar aqui com a gente, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada pela oportunidade. É um prazer falar sobre o nosso setor, ainda mais nesse momento. É sempre importante. Então, para começar, eu gostaria de saber como a pandemia afetou vocês, né? E como vocês fizeram para superar os obstáculos que ela impôs. Então, Gabriel, a pandemia afetou 100%, né? Porque nós somos uma empresa exclusiva que atua em eventos. Então, realmente, a gente passou aí 1 ano e meio, aproximadamente, 1 ano e 8 meses, né? Sem faturamento. Então, esse é o pior impacto que uma empresa pode ter, né? E estamos ainda superando, não superamos ainda, porque estamos engatinhando ainda, né, nessa superação, a gente está com retorno para acontecer, né? Então, assim, a gente ficou sem eventos, né? Tivemos aí, depois de 1 ano, a gente acabou tendo que desligar uma parte do pessoal, porque depois de 1 ano sem faturamento, realmente a empresa não conseguia mais, né, manter a equipe toda, 100% como era antes. Pretendemos voltar, né? Mas realmente a gente, graças a Deus, conseguiu se manter, mas afetou muito mesmo. Entendi. Bom, e agora com o reaquecimento, conforme a vacinação tem avançado, a gente pode vislumbrar um 2022 mais otimista para o setor? Como vocês enxergam isso? Sim, sim, na verdade, assim, a gente esse retorno ele já está começando gradativamente a acontecer, já em 2021. Então, a gente já está tendo alguns eventos que estão retomando, né? Que estão entendendo esse momento. Óbvio, a gente segue todos os protocolos, né, relacionados à alimentação do estado de São Paulo. A gente está tendo todos esses cuidados, mas já está tendo uma retomada. Então, 2022, a gente acredita que esses eventos que não foram realizados em 2020 ou em 2021 serão realizados em 2022. E o Grupo Eldorado pretende atender a todos eles. Muito bacana.
Bom, prosseguindo, eu gostaria de saber também, Gabriela, como essas experiências recentes moldaram a forma de trabalho de vocês, né? O que ficou de lição dentro desse cenário tão difícil e que pode, né, servir como uma ajuda, de repente, para essa retomada aí. Na verdade, assim, Gabriel, eu acho que, óbvio, todas as empresas de muitos setores, principalmente da alimentação, tiveram que se reinventar, né? É a palavra que a gente tem usado. A gente teve que mudar, sim, algumas formas de trabalhar, de alguns produtos nossos. Então, a gente passou a trabalhar muito mais com kit lanche, com os produtos totalmente embalados, entregues ao cliente, né? Não o cliente vindo, confraternizando, fazendo evento. Mas a gente leva até o cliente, até a empresa, enfim. Mas eu posso falar, né, pelo Grupo Eldorado, que eu acho que uma das lições mais importantes para a gente nesse período foi saber que a gente construiu uma equipe sólida e uma equipe que, apesar de tudo que aconteceu, continua junto com o Grupo Eldorado, né? Então, a gente aqui internamente costuma dizer que a gente tem uma família, né? E eu acho que durante a pandemia ficou muito claro isso, quanto é importante a gente formar parceiros sólidos, tá? Não só equipe, não só colaboradores, mas parceiros sólidos, fornecedores sólidos e uma equipe sólida. E eu acho que isso ajudou muito a gente atravessar tudo isso e a gente hoje ter fôlego para voltar, depois de atravessar por um período tão difícil durante tanto tempo. Eu sei que, infelizmente, tiveram muitas empresas que não conseguiram resistir, né? Que acabaram ficando pelo meio do caminho e não conseguiram resistir à pandemia. Estamos resistindo, e eu acho que de todas as lições, de rever mercado, de rever produto, de, enfim, buscar formas de economia, eu acho que de tudo isso a gente pode tirar de mais importante são essas parcerias, que foram muito sólidas e que o Grupo Eldorado tem muito orgulho, e que são pessoas e empresas que estão junto com a gente há muitos anos, continuam junto, atravessaram isso junto e vão continuar juntos quando a gente voltar. Então, eu acho que é uma das questões assim que mais ajudou a gente a seguir e a estar hoje de pé. Perfeito. Bom, para concluir, né, eu gostaria de saber que dicas você daria frente a essas experiências para estabelecimentos que ainda estão sofrendo também, né, como o pessoal do setor em geral, não só bufês, né, mas restaurantes, lanchonetes, bares, podem aí, na sua visão, se reinventar agora que o segmento está se recuperando para voltar a atrair o público, né? Eu acho que esse ponto, né, que eu acabei de citar é super importante, a gente formar parcerias sólidas e, nesse momento, a gente se ajudar, né? Ajudar o colega do lado, não ver apenas como concorrente, mas ver como também uma oportunidade de aprendizado. Eu acho que isso é super importante a gente valorizar. A gente está passando por um momento, ainda estamos, né, que é crítico e que, enfim, a gente nunca passou, principalmente no setor de eventos, que apesar de algumas crises acontecerem econômicas, o setor de eventos dificilmente era afetado, né? E dessa vez ele foi 100% afetado. Então, eu acho que é um momento de se ajudar, de ajuda mútua. Então, eu acho que não visualizar uma concorrência, ou exatamente alguém que quer passar para trás, ou alguém que quer, enfim. E eu acho que buscar aprendizado com essas pessoas, com o setor, com os colegas, eu acho que é super válido, porque a gente se ajuda e cresce junto, e todo mundo cresce junto. E vai ter espaço para todo mundo crescer, isso que é super importante. 2022 vai ter espaço para todo mundo crescer junto, e a gente acredita muito nisso. E realmente é um retorno muito esperado e muito otimista. Muito legal, Gabriela. Eu agradeço novamente a você e a todos do Buffet Eldorado por toparem falar aqui com a gente. Aproveito, né, para dizer que a quem está nos assistindo que queira saber mais sobre o Buffet Eldorado, que pesquise sobre eles aí nas redes, acessem o site. Com certeza tem coisas legais para vocês lá. E é isso, a Gabriela. Novamente, obrigado pelo seu tempo, por dividir aqui essas experiências com a gente e até a próxima. Muito obrigada, Gabriel, eu que agradeço. Como eu falei, é ótimo a gente ter essa oportunidade de falar sobre o setor, de falar um pouco de eventos que às vezes é um pouco esquecido, e que agora a gente está voltando com tudo. Fico muito feliz de compartilhar e estamos aí para as próximas oportunidades.